gosto pela leitura, talvez você goste do livro, e esse livro que a gente começa é um livro nosso, nasceu aqui dentro, então tem tudo a ver com esse momento, tá bom? Hoje, meus irmãos, como a gente vem falando, nós damos sequência a essa série bem propícia, né? A respeito de um dia de cada vez. Num primeiro momento, nós falamos sobre a importância de ressignificar o hoje, né? A gente tem gostado muito dessa palavra, né? Ressignificar. A gente gosta muito de pensar que esse é um tempo de uma reflexão mais profunda, uma reflexão que trate muitas áreas da nossa vida. E começar sobre o hoje é um excelente começo, porque a gente tem vivido dias tão intensos que exigem de nós reflexão. Não dá para simplesmente viver atropelado como a gente vinha vivendo, como a gente tinha se acostumado a viver. Agora, cada período tem a sua intensidade. Cada momento exige a sua decisão. E começar refletindo sobre o dia de hoje foi para mim muito importante. Tenho tentado pensar sempre nisso. A cada período, cada hora, cada minuto, como eu vou investir esse tempo, para que eu estou fazendo isso e com que coração eu estou fazendo isso. Depois a gente falou sobre o lugar da ansiedade. Eu gostei muito dessa reflexão. Para o meu coração, claro, eu sempre vou falar a partir de mim, é lógico, não consigo falar a partir dos outros, mas a ansiedade é uma luta. Tá? Todos nós estamos nesse mesmo lugar e todos nós somos tentados nessa área. Isso desde que o homem é homem, a mulher é mulher. Há um medo, há uma ansiedade, há alguma coisa que nos chama para o amanhã, que coloca a nossa mente no amanhã. E a gente meditou sobre isso, dizendo que nós devemos levar a nossa ansiedade até Deus. Nós não estamos falando aqui, como já ouvi de algumas pessoas, que crente não pode ficar ansioso. É claro que Jesus diz para não ficarmos ansiosos, mas ele estava nos ensinando, ele não estava nos condenando. E quando nós lemos o texto e lemos o apóstolo Paulo nos orientando e dizendo que nós devemos levar a nossa ansiedade até Deus, nós entendemos que é em Deus que nós descansamos, né? E é em Deus que nós temos forças para vencer a ansiedade. Não é que nós não ficaremos ansiosos nunca, mas é que em Deus nós conseguimos vencer, nós conseguimos descansar, nós conseguimos dormir, nós conseguimos viver o hoje na sua maior intensidade, na sua maior beleza, seja ela algo constrangedor, seja algo bom. Nós conseguimos valorizar o dia do hoje pela nossa convicção do cuidado de Deus. E hoje nós queremos falar sobre essas oportunidades relacionais. Esse tempo, há mais de 4 meses, vivendo esse isolamento, uns de formas bem radicais e outros um pouco mais flexíveis por questões de trabalho, de deslocamento, cada um tem sua realidade, mas todos nós estamos vivendo um período de isolamento, né? Mesmo que você tenha voltado para a sua empresa, ela não voltou como ela era antes. A nossa igreja está totalmente diferente. Talvez o seu condomínio, o pessoal na sua rua, algumas coisas mudaram, a entrada do mercado, há uma nova forma de ser, uma nova forma de perceber as coisas. E nós queremos pensar hoje que isso tudo, embora seja muito difícil e mais difícil ainda para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas isso tem sido a grande provação da vida e para outras foi até bom.
Então, é difícil generalizar, mas há um tempo de crise universal. E essa crise nos levou para dentro de casa e nos colocou num período muito grande em casa, são 4 meses. Eu não sei lá, quantos anos fazem que eu não deixo de viajar um tempo desse. Nunca passei mais de 4 meses sem viajar, desde que eu saí de casa. Nunca aconteceu isso. E agora aconteceu. Então é um tempo diferente. A gente quer entender que é um tempo de meditar sobre oportunidades relacionais. Eu quero ler apenas 2 versículos com você. Está em Efésios capítulo 5. Quero ler o versículo 1 e o versículo 2. Quero ler com você apenas esses 2 versículos que dizem assim: Sede, pois, meus imitadores, ou melhor, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, a nossa fé, ela é uma fé que deve impactar as nossas primeiras relações. A fé que nós temos revelada nas Escrituras, a fé que nós chamamos fé cristã, é uma fé que deve traduzir a verdade de nós. Eu tenho meditado muito sobre isso, até porque a gente escuta muito esse texto nesses dias. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse tempo que nós estamos vivendo, como já falei em outras ocasiões, nos expôs e nos colocou de frente a algumas verdades de nós. E as primeiras relações que nós temos, ou seja, aqueles que moram conosco ou moram do nosso lado, as pessoas que vivem, que têm acesso à nossa intimidade, são as pessoas que mais desfrutam da verdade de quem nós somos. Então, se uma pessoa de longe diz algo a respeito de nós e afirma, fulano é assim, o Daniel é assim, a Carol pode ouvir e pensar, é assim, mas também não é tanto. Isso para o lado ruim ou para o lado bom. Alguém pode falar uma mentira dos dois lados. Mas a pessoa que tem mais condição de dizer se isso é verdade ou não, e ainda assim, de uma forma ainda aparente, porque é verdade de nós só Deus conhece, mas as pessoas que chegam mais perto disso são as pessoas que convivem conosco. Então a espiritualidade cristã, ela não está apenas para ressignificar os nossos relacionamentos distantes. Ela está mais para ressignificar os nossos relacionamentos mais próximos. Porque, cuidando dos nossos relacionamentos mais próximos, nós cuidamos como em cadeia dos nossos relacionamentos mais distantes. Quando nós lemos as Escrituras, isso começa lá em Gênesis, e nós percebemos que Deus, quando cria a humanidade, cria o homem e a mulher, logo no começo, logo ali nos primeiros dias, vamos dizer assim, a humanidade já vive um grande conflito, uma grande interrupção relacional, uma grande briga, né? Um grande conflito. A gente que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, somos como Deus num aspecto relacional, não no seu poder, mas em algumas características nós recebemos essa imagem que carrega essa semelhança, e Deus ali na criação, Gênesis 1 e 2, mas principalmente quando Deus cria o homem e a mulher,
você vê ali a Trindade criando, né? Então, quando Deus coloca em nós, os seres humanos, a sua imagem e a sua semelhança, era também relacionada à sua capacidade de conviver e de viver e de conversar e de ser um com o outro. Mas logo no capítulo 3 a gente vê que o pecado causou uma grande ruptura nesse processo de Deus. Então, nós, os seres humanos que carregávamos a imagem e semelhança de Deus, passamos agora no pecado a viver o oposto disso. Se Deus vive em eterna comunhão, logo o homem e a mulher vivem uma ruptura. Eles se acusam, eles não se responsabilizam, eles não se amam num aspecto de entrega, eles se preferem em relação ao outro. E aí você vai lendo o começo do texto bíblico, Gênesis 3, 4, 5, 6, você vai vendo um irmão que mata o outro, depois você já vê a humanidade totalmente corrompida, vendo o dilúvio. Você vai mais um pouco, você tem a Torre de Babel, e aí você vai vendo a maldade humana, a maldade cada vez mais no centro do coração, e o homem, o ser humano, carregando essa característica de sempre se preferir em relação ao outro. Então, relações pautadas nos interesses. A gente poderia traduzir assim: relações pautadas nos interesses. Por causa do pecado, nós carregamos esse negócio, né, que nós chamamos de pecado. Algumas pessoas vão chamar de instinto. Ah, meu instinto. Não, para nós a gente chama de pecado. É o pecado. E o pecado reconfigurou a forma relacional. Então, se antes do pecado nós éramos livres, e essa liberdade nos permitia servir o outro sem nenhuma perspectiva de troca, agora no pecado nós fazemos das nossas relações de interesse. Então, há casamentos de interesses, há filhos de interesse, há pessoas que colocam a mesa e que mesmo estando em serviço, o fazem por interesse. É estranho, há pessoas que conseguem arrumar a casa e aquilo parece um grande sacrifício, uma grande obra de amor, mas que se você for no cerne daquilo, aquilo é fruto de um interesse. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, 14, quando ele dialoga a respeito do amor, ele diz que a gente pode fazer as coisas mais agudas e mesmo assim não serem frutos de amor. Ele diz que há pessoas que podem entregar o seu próprio corpo e nem para ser queimado, e nem isso ser fruto do amor. Então, o pecado corrompeu a nossa forma de ser, de se relacionar, e corrompeu o que nós entendemos por amor. Então, o amor que a Bíblia trata não é a mesma forma como nós tratamos. Então, esse DNA de Deus, essa forma que foi depositada de Deus em nós, já não é mais percebida nas nossas primeiras relações e nem percebida nas nossas relações mais distantes. Esse pecado mudou a nossa forma de ser, mudou totalmente a nossa forma de se relacionar. E quando a gente vê Deus construindo a sua lei e usando Abraão, usando Moisés, usando homens e mulheres ao longo da história, você vai perceber que o resumo da lei está em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E você vê que se você fosse resumir a história das conversas de Deus com o homem, com a mulher, seriam conversas de que Deus está restaurando o seu projeto original, que é antes do pecado, onde o amor a Deus era livre e o amor ao outro era livre. Era um amor livre, não escravo de si mesmo. Era um amor que poderia entregar
Isso é muito bonito, né? Mas é triste que isso tenha corrompido a nossa forma de ser. E quando a gente vai lendo os textos bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a gente vai reparando que essa marca que nós temos, que não é só uma marca, mas é uma grande cicatriz, assim, e que sangra às vezes, que talvez é uma ferida, nem é tanto uma cicatriz, mas é uma ferida aberta, que é o pecado. Ela mudou a nossa forma de relacionar com Deus e ela mudou a nossa forma de relacionar com os outros. E é por isso que Deus vai trabalhando a ideia de amar a Deus e amar os outros. E na religiosidade, a gente foi construindo um mecanismo de ser onde parece que a gente se preocupa muito em amar a Deus e a gente vai se esquecendo de amar os outros. A religiosidade vai construindo esses muros, né, que tenta chegar até Deus, mas que são os mesmos muros que nos distanciam dos outros. E Deus vai tentando, e Jesus mesmo fala isso várias vezes, mas Paulo, Pedro, João, todos os escritores da Bíblia vão tentando nos mostrar esse resgate desse projeto original. E que nos últimos dias, a nível de relacionamento, tem se mostrado mais agudo, né? Esses desgastes relacionais têm sido muito pontuais, muito fortes, né? Então, no primeiro mês da pandemia, houve um acréscimo, né, de 46% de violências domésticas em São Paulo. E na quarta-feira, eu estava lendo algumas notícias e eu vi um site que eu considero confiável, né? Claro, mas eu estava lendo e eu vi uma chamada de uma cidade aqui do interior de São Paulo, Sorocaba, que é uma cidade grande, apesar de a gente falar interior, é uma cidade grande, desenvolvida. E a chamada falava que Sorocaba, de março a junho, teve uma crescente de quase 900% do índice de divórcio em relação a 2020 para 2019. Em 2019, essa manchete dizia que houve 22 divórcios. E que em 2020, no mesmo período, houveram 211 divórcios. Então isso dá um cálculo exato de 859% a mais. Aí você vai falar, não, mas não teve só 22 divórcios em 2019. Isso é o que o cartório contabilizou, divórcios oficiais. E o que o cartório contabilizou também oficiais em 2020. 859%, de 22 para 211 divórcios. Então a pandemia fez com que, não só aqui, né, na China também, quando começaram esse processo de normalidade, foi também um mês recorde de divórcios lá. Então não é um problema do brasileiro, é um problema do ser humano. O ser humano tem um problema sério relacional. E quanto mais ele é exposto, se ele não estiver bem fundamentado, pior fica. É por isso que a rotina, ela acelera os processos e ela não permite com que algumas coisas sejam tratadas, porque a gente está envolvido em muitas coisas, a gente sempre, deixa para lá. Mas quando isso é intensificado, algumas coisas ganham esse nível de realidade. E para algumas pessoas o que era possível ser levado por tantos anos foi impossível durante 4 meses. Eu acho que talvez a gente possa pensar que esses 4 meses para muitos casais foram mais intensos do que talvez 10, 20, 30 anos de relacionamentos, ou 1 ano, 2 anos, depende. São muitos casais, são muitas famílias, são muitos amigos que também se distanciaram. Então é um problema
relacional. E esse problema vem desde o Éden. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Quando eu leio aqui o capítulo 5, queria até, se você tem a Bíblia de papel ou mesmo no celular, você acompanhasse comigo, você percebe que antes Paulo vem tratando essa ideia da santidade. E Paulo vem deixando claro, embora a gente às vezes não perceba, que essa santidade que a gente tanto lê na Bíblia tem a ver sim com a forma como nós relacionamos com Deus, claro, mas que ela é demonstrada na forma como nós relacionamos com os outros. Então, quando a gente trabalhou o fruto do Espírito, ainda a gente está fazendo isso de terça-feira, a gente percebe que as virtudes do fruto, elas têm a ver com os relacionamentos. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. São virtudes que têm a ver com a vida. Tem a ver com a vida. Tem a ver com o trato com o meu filho, com o trato com o meu amigo, com o trato com a minha esposa. Então, Paulo, tanto em Gálatas, mas agora aqui em Éfeso, para essa igreja de Éfeso, ele está tentando mostrar para essas pessoas que essa santidade que a gente tanto busca, esses muros, como eu falei, que a gente tenta construir para chegar até a Deus, eles têm que criar, na verdade, também pontes para que a gente chegue de verdade até as pessoas. Então, ele vai falando aqui, no capítulo 4, 25 até o 32, que essa santidade é traduzida nas nossas relações. Olha que interessante o versículo 32 do capítulo 4. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoou. Então ele vem tratando essa ideia de como Deus faz e como a gente tem que fazer. O que é um resgate da imagem de Deus, do que Deus é e o que nós devemos ser, porque embora fomos corrompidos pelo pecado, em Cristo Jesus nós temos o Espírito Santo e por causa do Espírito nós temos condições de resgatarmos essa imagem quebrada. E o fruto do Espírito vai crescendo em nós e ele vai ressignificando a nossa forma de relacionar com Deus, mas vai nos devolvendo a forma certa de se relacionar com os outros. Aí Paulo começa o capítulo 5 nesse contexto de santidade. E ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus. Eu até confundi aquele outro texto que ele fala para imitar a ele mesmo. E ele fala que para imitar Deus, nós devemos respeitar alguns processos. Olha aí na sua Bíblia. Ele fala que nós devemos andar em amor. Ou seja, andar em entrega. Andar em serviço, sem nenhuma perspectiva de retorno. E ele exemplifica isso em Cristo. E ele diz que Cristo nos amou e se entregou como oferta. Então, uma forma de imitar a Deus não é pensando em coisas muito subjetivas. São coisas objetivas. Imitar a Deus é ressignificar os nossos relacionamentos. Imitar a Deus é servir os nossos irmãos. Imitar a Deus é ser como oferta, é ser como sacrifício. É amar, é cuidar, é amparar, é orar em favor, é ligar, é se preocupar, é ressignificar os relacionamentos. Por isso que nós colocamos esse tema de reflexão, que quando nós pensamos acerca de um dia de cada vez, nós pensamos que também esses dias, por mais desgastantes, por mais confusos ou desafiadores que sejam, podem ser vistos como oportunidades relacionais. Ao mesmo tempo que muitas pessoas estão rompendo agora e não são apenas casais casados, são também amigos, funcionários, patrões. Há um tempo onde nós podemos restabelecer relacionamentos. E quando Paulo vai construindo isso, ser de imitadores de Deus,
olha como Jesus fez, andem em amor, se entreguem em favor dos outros. Paulo vai caminhando no capítulo 5, gostaria que você percebesse isso, e ele chega ali no versículo 18, que é um dos textos clássicos de Efésios, mas especialmente de Efésios capítulo 5, quando Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, ou seja, não devemos tomar uma grande quantidade de vinho, mas nós devemos nos encher do Espírito. Então, ao invés de nos encher com algo que nos tire totalmente a lucidez, eu creio que é isso que Paulo está dizendo, ao invés de nos encher com algo que nos ilude, nós devemos nos encher do Espírito, porque se a gente se encher do Espírito, a gente ressignifica os nossos relacionamentos. E aí Paulo continua no versículo 19, falando como é que nós nos enchemos do Espírito. E ele diz que nós nos enchemos falando, entoando, cantando e dando graça. E também se sujeitando. E olha que interessante. Quem fala, canta, se sujeita, dá graça, se esvazia. E essa é a grande sacada aqui do texto, é a grande genialidade de Paulo. Porque Paulo vai dizer que nós nos enchemos na mesma hora em que nós nos esvaziamos. Ele vai dizer que nós devemos nos encher, e quando nós lemos isso, nós vemos um grande contraste com o fato de beber e de se esvaziar. Porque quem bebe muito vinho fica bêbado porque ingeriu. Mas quem se enche do Espírito se esvazia. E aí ele está colocando uma classificação comunitária na ideia de se encher. Porque não é se encher. Ele coloca isso numa qualidade plural. Ele diz enchei-vos do Espírito. E para traduzir essas primeiras relações que nos permitem ser cheios do Espírito, ser plenos do Espírito, ele vai falar em primeiro lugar, dá 3 exemplos aqui, você acompanha a partir do versículo 22, ele dá o exemplo de uma casa. Quando você pensa assim, nós devemos ser cheios do Espírito, você vai pensar o quê? Num culto tremendo, uma palavra abençoada, num louvor que te arrebata, enfim. Ou você pensa numa casa. Paulo diz claramente que a primeira organização que contribui pela ação do Espírito na nossa vida é a nossa casa. E para aqueles que são casados, é o matrimônio, é a relação de marido e mulher. E o quanto isso é delicado, porque como as marcas do pecado são muito profundas em nós, infelizmente, muitos de nós, ou todos nós, pelo menos em algum momento da nossa vida, enfrentamos grandes desafios no nosso relacionamento. E nós não percebemos que os primeiros relacionamentos são aqueles que viabilizam a nossa vida espiritual. São os relacionamentos que nos dão mais condições de crescer. São os relacionamentos que mais nos impulsionam para a vida do Espírito. E Paulo diz que o primeiro lugar é o lugar da casa. É a relação entre um marido e uma mulher. A relação de um marido e de uma esposa, onde o marido tem esse olhar espiritual, então ele está, como nos versículos anteriores, se esvaziando em favor dela. Ele não é alguém que se relaciona só na cobrança do que ela pode dar, alguém que expõe, alguém que ridiculariza, alguém que se prefere. Não, é alguém que sempre se esvazia. E a mulher da mesma forma. Alguém que sempre se esvazia, alguém que sempre se sujeita, homem e mulher, um se sujeitando ao outro em amor. Em segundo lugar, Paulo coloca o exemplo dos pais e dos filhos. Olha como isso tem sentido para nós.
Nas nossas casas, a verdade de Deus estão estabelecidas no nosso casamento e na nossa relação com os nossos pais e com os nossos filhos. E Paulo diz aqui que os filhos têm que se sujeitar, têm que obedecer ao pai. Mas também que os pais não podem provocar os seus filhos à ira e que os pais devem expor os seus filhos à doutrina de Deus. Não a disciplina pessoal, mas a disciplina de Deus. Na minha versão aqui, a admoestação do Senhor, ou seja, pais que entregam para os seus filhos o que Deus entregaria. O que no mundo precisa de um pai, no movimento aqui que nós tanto amamos e que tanto fazemos parte aqui na DOCA, nós chamamos isso de ser o Deus de pele, né? A expressão para os nossos filhos, ser como Deus para eles, ser a expressão visível de Deus, Deus de pele. E depois Paulo coloca aqui num terceiro exemplo a relação de servo e de senhores, que no nosso caso seria melhor traduzida por patrões e empregados, funcionários. Então, você vai percebendo que Paulo vai trabalhando desde as relações mais íntimas até as relações privadas e depois as relações públicas. Então, é do micro para o macro sempre. E depois, você percebe a partir do capítulo 10, que Paulo vai falar, aquele texto também muito conhecido por alguns, da armadura de Deus, aquela ideia da armadura espiritual. E quando ele fala dessa armadura espiritual, em que contexto ele está falando? Nessa ideia dos relacionamentos de marido e mulher, dos relacionamentos de pai e filho, dos relacionamentos de patrão e funcionário, de funcionário e patrão, ou seja, de relacionamentos. E me parece que Paulo está dizendo que nós, pelo Espírito, devemos ressignificar os relacionamentos. É por isso que nós entendemos que esses dias, por mais constrangedores que sejam, são dias que também nos oportunizam relacionamentos verdadeiros. Que para muita gente, para muitas pessoas é de rompimento, para muitas outras pode ser de encontro. Algumas pessoas estão vivendo em casa os piores dias de suas vidas, conjugais ou familiares. Por outro lado, há quem esteja vivendo os melhores dias. E isso não é graça de um e defeito do outro. Isso é uma ação que está disponível a todos os outros, mas que tem que ser encarado como uma batalha. Eu entendo isso aqui como uma guerra. Se é uma armadura é porque você está lutando. E quando a gente fala dessa batalha espiritual, muitas pessoas elevam a esse nível numa coisa assim meio celestial. E Paulo não estava falando de nada celestial, entre aspas. Paulo estava falando de coisas naturais. É meu relacionamento com a minha esposa, com o meu filho e com a pessoa que trabalha comigo. E isso tem que ser encarado como uma guerra, por quê? Porque eu, como homem pecador, tenho grandes dificuldades relacionais com a minha esposa, com meus filhos e com os meus amigos de trabalho. Com os meus amigos. E se eu não encarar isso aqui como uma guerra, a minha relação com minha esposa, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com os meus amigos, são relações pautadas no interesse. E que quando forem levadas aos momentos mais agudos, serão rompidas. Por isso que um dos frutos do Espírito é a fidelidade. Isso é difícil. Porque nós estamos num ambiente de guerra. Uma guerra da mente, uma guerra das emoções, uma guerra financeira, uma guerra de interesse, uma guerra de manipulação de informação, uma guerra política. É uma guerra. E que se você for traduzir, é uma guerra do quê? É uma guerra de relacionamentos.
E aí Paulo vem aqui no versículo 13, do capítulo 5, do capítulo 6, perdão, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, para que possas resistir no dia mau, no dia difícil. Então essa armadura, essa luta espiritual, não é para que a gente possa vencer o dia bom, porque nos dias bons a gente sabe levar, mas nos dias maus é quando a gente tem que perceber se de fato nós construímos relacionamentos sólidos. E caminhando para o fim, eu sei que é um tempo de muito rompimento, é um tempo de muita briga, é um tempo muito sensível para muitas casas. Eu não quero ser insensível com ninguém. Eu nunca tive esse desejo. Eu quero ser insensível hoje. Ao mesmo tempo, quando eu peguei esse texto para trabalhar, eu fiquei pensando em histórias que eu ouço, ou em casos da minha própria casa, onde eu sou insensível, onde eu me prefiro, onde eu sou arrogante. Eu tenho isso muitas vezes, muitas vezes. E eu fico lutando contra mim. A gente tem que entrar nesse espírito de luta, e perceber, se eu não encarar uma luta, se eu não lutar contra mim, eu luto contra os outros. Então, se eu não guerrear, se eu não enfrentar de fato essa guerra, se eu não colocar capacete, escudo, espada, eu começo a lutar contra os outros. Se eu não perceber que essa luta espiritual é uma luta contra o pecado que está em mim, e que fere os meus irmãos, e que fere a minha esposa, e que fere os meus filhos, e que fere os meus amigos, eu vou lutar contra os meus amigos, e vou ferir os meus amigos, os meus irmãos, para me poupar dessas relações. É por isso que, se a gente imitar a Deus, versículo 1 do capítulo 5, nós vamos fazer o quê? Nós vamos amar e nos entregar. Mas para amar e nos entregar, nós temos que lutar contra a gente mesmo. Então, nessa reflexão, meus irmãos, eu queria que eu e você pensássemos que a verdadeira espiritualidade, ou a espiritualidade mais sensível, ela deve ressignificar e reorientar as nossas relações. Então, nesses dias onde todos nós estamos mais expostos, onde todos nós estamos mais vulneráveis, é nesses dias que a gente tem que intensificar a nossa luta. É nesse dia que a gente tem que saber se ofertar. É nesse dia que a gente tem que saber perdoar. É nesse dia que a gente tem que ser compassivo. É nesses dias que nós temos que ser benignos, como fala no versículo 32. É nesses dias que a gente tem que ser paciente, que a gente tem que ser bondoso, que a gente tem que ser amável, que a gente tem que ser longânimo, que a gente tem que ter domínio próprio. É uma guerra. E falando em relações, nós mexemos em lugares muito difíceis para algumas pessoas. E nesse momento eu queria, assim, de uma forma muito especial, terminar orando por nós, incentivando você a construir um dia de cada vez relacionamentos sustentáveis, relacionamentos que tenham raízes cada vez mais profundas e que conseguem resistir às tempestades. Mas talvez você esteja me ouvindo, talvez eu nem te conheça e você esteja por aqui ou vai ouvir essa mensagem depois, que não seja ao vivo, e você está pensando assim, mas e para mim que essa guerra já me feriu, essa pessoa que não lutou contra si, lutou comigo, e ela me feriu,
ela deixou marcas profundas na minha vida. E aí, e agora? O que eu faço? A boa notícia do texto, meus irmãos, é que embora alguns de nós estejamos mais feridos do que outros, mais tristes do que outros, mais abatidos do que outros, a boa notícia do texto é que há uma comunidade de pessoas que estão lutando consigo para poder também ofertar a vida a você. Então, na mesma medida não, mas algumas pessoas te feriram, ou uma pessoa em específica te feriu, e talvez você esteja assim, achando que isso é o fim para você, é o fim da sua história. Não significa morte, mas você decidiu que é o fim, e daqui para frente você coloca no piloto automático e não sonha mais, não vive mais. Há também uma comunidade de pessoas aqui, que esse texto está dizendo, que vão lutar em favor de você. E a melhor notícia que eu posso te dar nesse tempo, nessa manhã, ou seja, o dia que você está escutando isso, é que além dessa comunidade de pessoas, principalmente há uma pessoa que lutou por você, e que morreu por você, e que se ofertou por você, e que se sacrificou por você. Então, embora haja pessoas ou pessoa que te feriu, há também uma pessoa que te amou, e tendo te amado, acredita que você pode ressignificar a sua vida e os seus relacionamentos. Então, embora pareça o fim, a boa notícia é que não é o fim. Não é o fim. Que você não precisa determinar isso para você. Que você pode crer que há uma comunidade de pessoas e principalmente há um Deus que te ama e que quer ressignificar a sua história. E, em segundo lugar, talvez eu e você também estejamos percebendo que nós não somos o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, o melhor filho, o melhor funcionário ou o melhor patrão. Talvez você esteja muito bem, mas talvez você pense que há muito que avançar. Talvez você queira se doar mais, e aí nesse sentido essa oração é para você, é com você. Se você entende que você precisa intensificar essa luta, porque esses dias tem batido em você e você tem batido nos outros, essa oração também é com você. Então eu quero orar com os que estão feridos e quero orar com aqueles que estão maltratando pessoas. Deus é tão bom que Ele quer cuidar de todos nós. E para isso eu te convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, em oração, pedir a Deus: Senhor, ressignifica a minha história, ressignifica os meus relacionamentos, ressignifica o trato com o meu cônjuge, com o meu filho, com o meu pai, com os meus amigos de trabalho, com os meus amigos da comunidade, que eu possa cada vez mais lutar contra mim e poder me ofertar mais. E aqueles que estão abatidos, que você possa contar com alguém dessa comunidade ou da comunidade que você congrega. Eu queria orar, por isso quero pedir que você feche seus olhos. Se você quer orar comigo, você pode dizer: eu quero orar, eu quero me entregar. E aí onde você está, da forma como você está, eu te convido a levar essa oração com você, a fazer essa oração comigo. Embora estejamos distantes, que você não perca essa oportunidade de hoje, agora, você sair dessa celebração e ressignificar e aproveitar esse almoço. Se você está vivendo um ambiente de conflito e você está sendo levado a lugares de profunda reflexão, que você peça a Deus, clame a Deus para te reorientar. Vamos orar. Pai, que nessa manhã a Tua Palavra nos anime, nos conforte, apesar de nos confrontar,
e que eu e todos os meus irmãos possamos nos colocar em tuas mãos para sermos trabalhados por ti. Quero orar especialmente pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, que nesse tempo têm sofrido muito. Relações desgastadas, casamentos, relações com filhos desgastadas, com pais, relações empresariais, comerciais desgastadas e que precisam de uma orientação do Senhor, precisam de uma palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos interceder, nós queremos pedir ao Senhor que através do Teu Espírito dê palavra para esses irmãos, fale ao coração deles, aqueles que precisam tomar decisões, Deus, que o Senhor abençoe para que eles consigam tomar. Em nome de Jesus, aqueles que precisam perdoar, que consigam através do Teu Espírito perdoar, aqueles que precisam andar a segunda milha, possam andar. Em nome de Jesus. Quero orar também por todos que entendem que podem andar um pouquinho mais, que podem se oferecer um pouquinho mais em casa e que querem construir essa espiritualidade saudável com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus amigos. Em nome de Jesus. Que eu, junto com esses irmãos, possamos, apesar de todos os constrangimentos desse tempo, entender que nós podemos aproveitar desse tempo para também construir relacionamentos saudáveis. Então, nos dê oportunidades, Deus, de construir relacionamentos saudáveis. Nos dê oportunidade de meditar e que a espiritualidade que nós tanto buscamos no Senhor seja traduzida nas nossas relações, nas primeiras relações e nas últimas relações. Que as nossas relações sejam convertidas, sejam relações de entrega. E que por mais difícil que seja com algumas pessoas, que o Teu Espírito possa renovar a nossa vida, nos dar vigor para conseguir permanecer em algumas relações. Nós clamamos ao Senhor, te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse dia, nos dê a palavra e de direção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Que esse resto de domingo, esse almoço, depois do café da tarde, jantar, essa semana, seja uma boa semana. Por mais difícil que seja para alguns, que seja uma boa semana. Que você possa lembrar dessa reflexão durante os dias, ao acordar, para servir melhor na sua família, para servir melhor na sua empresa, para servir melhor as pessoas que você nem conhece, mas que você teve chance, e que Deus ressignifique as nossas relações, que o Espírito Santo nos dê clareza, que o fruto do Espírito, que a armadura de Deus, que as virtudes do Espírito estejam presentes em nós e sejam reveladas nas nossas relações. No nome de Jesus. Amém. Vão em paz. Aqueles que vão deslocar para a casa de alguém, tomem cuidado, não relaxem demais, até porque isso tem tudo a ver com essa pregação, essa responsabilidade que nós temos uns com os outros. Deus abençoe, bom domingo e até amanhã no Clube da Leitura e terça na live Fruto do Espírito e nas demais programações. Um abraço, até mais.